Olá, Matt Coffer. Vamos embora para a próxima aula de neuromuscular aqui no nosso curso extensivo 2024. Eu sou o professor Leonardo de Neurologia e hoje vamos conversar sobre síndrome de Guillain-Barré, pessoal, que junto com miastenia graves é o assunto que mais cai de neuromuscular na prova de vocês. Qual vai ser o nosso roteiro a partir de agora, pessoal? Vamos começar falando um pouquinho sobre conceitos, o que é a síndrome de Guillain-Barré, por que ela surge, onde que ela está localizada, qual que é a fisiopatologia dessa doença, o quadro clínico clássico dela e algumas nuances, algumas variantes que existem da doença, como nós fazemos o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré, qual que é o tratamento preconizado e, por fim, vou trazer um extra, um plus a mais para vocês, os Matt Coffers, que são os diagnósticos diferenciais, que algumas bancas, principalmente aqui de São Paulo, gostam de cobrar nas questões deles. Eu queria que vocês, por favor, pudessem ler esse slide aqui, essa questão, ler com calma, pode pausar o slide. Uma questão clássica, a questão da UERJ, caiu recentemente, mais tarde nós voltaremos nela, é uma questão de um nível de dificuldade um pouco maior. Por isso que eu quero que vocês leiam com calma e que mais tarde a gente resolve juntos essa questão. Pessoal, o que é síndrome de Guillain-Barré? Pessoal, primeira coisa, onde que está a doença? Agora, nós vamos falar de uma doença do sistema nervoso periférico, raízes e nervos. Então, esquece encéfalo, esquece cérebro. É uma doença inflamatória e autoimune, ocorre a produção de autoanticorpos contra alguns alvos específicos do sistema nervoso periférico, e que clinicamente ela se manifesta como paralisia flácida aguda. O que é isso? Uma fraqueza aguda, de padrão ascendente. Já vai pegando os bisus da aula. E por que acontece essa doença, pessoal? Ela acontece geralmente após um gatilho, após um trigger, que nós falamos, em torno de 2 semanas depois. E quais são os principais gatilhos? O principal gatilho é o foco infeccioso, sobretudo respiratório ou gastrointestinal. E qual que é o agente etiológico infeccioso mais frequentemente relacionado ao síndrome de Guillain-Barré? É esse carinha aqui, o Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni. Nunca mais esqueça esse carinha aqui. Mas também temos relatos de micoplasma, pneumônia, o citomegalo, Epstein-Barr e o Zika vírus, que há alguns anos assolou nosso país como uma epidemia. Mais raramente pode acontecer Guillain-Barré após vacinas, cirurgias e durante a gestação também. Atualmente, pessoal, o Guillain-Barré é a causa mais frequente de paralisia flácida aguda. O paciente chegou no pronto-socorro para você na emergência e tem uma fraqueza, principalmente ascendente. Sua primeira, segunda, terceira, até 10ª causa tem que ser Guillain-Barré. Antigamente, 40 anos atrás, a causa mais comum era a poliomielite, mas que hoje em dia, felizmente, está erradicada no Brasil. E perceba esse gráfico interessante, ele mostra para a gente qual que é a cronologia do paciente com Guillain-Barré. Aqui em vermelhinho, na laranjinha, nós temos o pico infeccioso, por exemplo, uma diarreia, uma infecção do trato gastrointestinal, pelo Campylobacter jejuni. Depois de 2 semanas, mais ou menos, começa a ter um efeito imunológico, através do mimetismo molecular, ou seja, aquela bactéria, aquele vírus, vai estimular o nosso imunológico, que de forma errônea vai começar a interpretar que nossos nervos, nossas raízes periféricas, fazem parte daquele patógeno invasivo, aquele patógeno fora do nosso corpo. E a partir disso começa a se manifestar clinicamente a doença. Então nós temos um pico aqui em azul, quando começa a ter um pico de anticorpos no nosso corpo, e a partir da segunda, terceira semana de doença, os pacientes começam a manifestar clinicamente. E perceba que a partir do momento que existe essa progressão, ele vai chegar até um platô, até um máximo. Depois esse platô vai perdurar por mais algum tempo, pode ser que precise por alguns meses, e depois o paciente vai melhorar e vai ficar talvez com uma sequela ou totalmente recuperado, como a maioria deles. Então perceba o seguinte, pessoal, o Guillain-Barré é uma doença monofásica, que a gente fala. Uma doença que acontece uma vez só, não tem um pico e desce como outras doenças que nós conhecemos. O paciente tem uma infecção, em torno de 2 semanas começa a produção de autoanticorpos, são esses antigangliosídeos, e logo em seguida começa a manifestação clínica, que vai se perdurar por algumas semanas e depois vai melhorar, vai cair até o paciente se recuperar no basal dele. E quando a gente fala de doenças do sistema nervoso periférico, pessoal, onde que está a lesão? Eu sempre gosto de mostrar isso para os alunos. Por quê? Porque é importante para a gente pensar no diagnóstico diferencial. Será que isso aqui é um Guillain-Barré? Será que isso aqui é uma miastenia graves? Será que isso aqui é uma miopatia? E é isso que as bancas têm cobrado de vocês. Diagnóstico etiológico diferencial do ponto de vista topográfico, de localização. Quando nós vamos estudar a topografia, pessoal, estudar a neuroanatomia básica, para onde nós vamos recorrer? Vamos recorrer basicamente para o Angino Machado. Quem nunca teve contato com o Angino Machado na faculdade, pessoal? Muita gente provavelmente se desespera quando vê essa capa de livro, mas calma que eu vou trazer um resumo desse livro para vocês do ponto de vista do Guillain-Barré, o que tem que saber.
Primeira coisa, pessoal, a gente divide, na neurologia, em sistema nervoso central e periférico, beleza? Lembram disso? Sistema central, que vocês lembrem de encéfalo, que contempla o cérebro, mais cerebelo, mais o tronco encefálico. E lembrar de medula espinhal também. Nós não vamos falar disso aqui nessa aula, porque o nosso foco, nossa topografia da doença está aqui embaixo, sistema nervoso periférico. O que a gente já consegue deduzir só com esse detalhe, pessoal, com essa informação? A gente consegue deduzir que não é útil pedir, por exemplo, ressonância magnética para um paciente com Guillain-Barré, concorda? Tomografia para o paciente com Guillain-Barré, não faz sentido. A gente não está pensando numa doença lá de cima, a gente está pensando numa doença lá de baixo. Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, a gente pode dividir de algumas formas, algumas estruturas diferentes. Raízes, pessoal. Quando fala de raízes, o paciente pode ter uma radiculopatia, por exemplo, uma radiculopatia lombar, de L5, ou uma polirradiculopatia, como no caso da síndrome de Guillain-Barré. Poli de várias, radículo de raízes, várias raízes cometidas ao mesmo tempo. O paciente pode ter uma doença dos plexos, que são as plexopatias, por exemplo, plexopatia braquial após radioterapia por câncer de mama. Nervo periférico, o paciente pode ter mononeurite múltipla, ou uma mononeurite única mesmo. Junção neuromuscular, no caso de miastenia graves, que é uma outra aula que vocês terão comigo. E músculo de miopatias. Nosso foco, quando a gente fala de Guillain-Barré, está aqui, raízes e nervos, pessoal. Guarda essa informação, raízes e nervos. E para demonstrar isso de uma mais didática, aqui está a nossa lesão do Guillain-Barré, raiz nervosa e nervo periférico. Lembra, por exemplo, que a junção neuromuscular é da miastenia graves, fibra muscular é da miopatia, que neuromotor é da esclerose lateral amiotrófica da ELA. E quando a gente fala de Guillain-Barré, pessoal, nós temos duas formas clássicas. Essa aqui é a mais frequente de todas, mais de 80% dos casos, que é a forma desmielizante. O que quer dizer isso, desmielizante? Quer dizer que o alvo dos anticorpos é a banha de mielina. Perceba esse desenho aqui, nós temos aqui o axônio, e entre os axônios nós temos a banha de mielina. Justamente aqui vai ocorrer o ataque desses autoanticorpos. Ocorre a ligação desses autoanticorpos, que leva a uma ativação do complemento, consequentemente ocorre uma lesão ao nervo, e recrutamento de macrófagos. Fica um sistema inflamatório que se perpetua, que se cronifica, digamos assim, que vai cada vez se intensificando mais. E nós temos um outro alvo, além da banha de mielina, que esse é o mais frequente. É o alvo do axônio. Existem algumas formas, principalmente mais na Ásia, que os anticorpos costumam atacar mais o axônio em si. Esses anticorpos são, por exemplo, o GM1, que são os mais frequentemente encontrados. Isso aqui pode cair na prova de vocês, uma alternativa, falando assim, o Guillain-Barré, ele pode ter a sua forma típica, que é desmielizante, mas pode ter também a forma axonal. Esse item está verdadeiro, pessoal. Embora o mais frequente de todos seja, de fato, a forma desmielizante. E qual que é o quadro clínico do Guillain-Barré? Eu já dei uma dica para vocês, turma, já dei até um spoiler para vocês, na verdade, qual que é o quadro clínico mais típico. Mas vou trazer para vocês 3 bizus para nunca mais errar a questão do Guillain-Barré. Quando desconfiar dessa doença na prova de vocês? Primeira coisa, tem que ter uma anamnese, tem que ter um contexto epidemiológico. Uma história de infecção de vias aéreas ou trato gastrointestinal, mais ou menos 2, 3 semanas antes da doença. Se o anunciar para vocês de uma doença que tenha uma manifestação clínica menos de 24 horas ou mais de 4 semanas, cuidado, isso não é Guillain-Barré. Guillain-Barré não é tão rápido assim, menos de 24 horas, normalmente não é tão rápido, também não é tão lento de começar a ter sintoma acima de 4 semanas. Então fica bem nesse meio tempo de sintomas nesses pacientes. E qual que é o quadro clínico mais frequente, pessoal? Padrão de fraqueza ascendente. Começa nos pés e vai subindo. Membros inferiores e membros superiores. Além disso, além da parte motora, turma, o que o paciente com Guillain-Barré tem? Tem sintoma sensitivo, parestesias, hipoestesias, inclusive, e geralmente começa ali na parte distal, dos membros inferiores, então dedos do pé, pés, depois vai ascendendo. E lembrar que também, isso aqui muita gente acaba esquecendo, pessoal, que o paciente com Guillain-Barré pode ter acometimento de nervos cranianos, paralisia facial bilateral inclusive. Qual que é o nervo craniano mais comum de ser acometido no Guillain-Barré? Questão de prova. É o nervo facial, resposta. Inclusive, pode ser uma paralisia bilateral. E outros comemorativos que têm que ser mencionados, o paciente com Guillain-Barré pode evoluir com ciência respiratória aguda pela paralisia do nervo frênico. Felizmente é a minoria dos casos, mas por isso que nós tratamos Guillain-Barré, é um dos motivos para que a gente reduza essa chance do paciente evoluir com ciência respiratória aguda. Lembrar que os reflexos hipoativos ou abolidos estão presentes, ou seja, você pega o martelinho e testa o reflexo patelar, estarão hipoativos ou abolidos. E lembrar que até 70% dos pacientes, até 2/3 dos pacientes, terão disautonomia, arritmias, brad, TAC e labilidade pressórica.
E esse é o grande motivo que nós temos que encaminhar esse paciente para UTI, pessoal, porque eles fazem desatonomia e fazem desatonomia grave mesmo. Pode fazer taquiarritmias muito, muito graves. Então, resumindo, quando você vai pensar em Guillain-Barré, quando tiver história epidemiológica compatível, não pode ser menos de 24 horas nem mais de 4 semanas, lembrar de uma fraqueza ascendente e de um sintoma sensitivo também, parestesia e hipoestesia. Lembrar que pode sim ter paralisia facial, o nervo facial é o principal, o nervo craniano mais cometido aí da Guillain-Barré. E lembrar que os reflexos estão hipoativos ou abolidos e que até 2/3 dos pacientes terão desautonomia. Agora, para a gente treinar um pouquinho, a questão do Mário Gatti, que caiu recentemente. Os pacientes com síndrome de Guillain-Barré geralmente apresentam como quadro clínico a fraqueza muscular em mais um segmento ventricular de forma assimétrica. Já corta fora, pessoal. Guillain-Barré é simétrico. Guarda esse conceito, é simétrico. B, fraqueza muscular em mais um segmento appendicular, ou seja, braços e pernas, de forma simétrica, excluindo musculatura craniana. Cuidado. Está errada, porque não é excluindo a musculatura craniana. Lembra que o paciente com Guillain-Barré pode ter paralisia facial. Então, letra B, corta fora. C, fraqueza muscular em mais um segmento appendicular, de forma simétrica, incluindo musculatura craniana. Perfeito, pessoal. Essa que é a nossa resposta. E D, fraqueza muscular em apenas um segmento appendicular, de forma simétrica, incluindo musculatura craniana. Não, pessoal, não é apenas um segmento appendicular. Não é só uma perna, um braço. É um cometimento bilateral e simétrico e vai ascendendo. Portanto, a resposta correta é a nossa letra C de caso. Beleza, pessoal, como nós vamos fazer o diagnóstico agora de Guillain-Barré? Olha só, nós temos alguns princípios básicos para seguir. Primeira coisa, tem que ter fraqueza de mais de um membro, como aquela questão que a gente acabou de ver no Mário Gatti. Então, como é que começa? Membros inferiores e vai ascendendo de forma simétrica. Segundo item, isso aqui é crucial, arreflexia ou hiporreflexia. Lembra o Chapolin Colorado, pessoal? Lembra o nosso martelinho neurológico? Se testa o reflexo patelar, aquileu, vai estar hiporreflexo ou reflexo, porque a doença começa de baixo para cima. Outros itens importantes para o diagnóstico, agora os testes de suporte. Evolução dos sintomas de dias até 4 semanas, simetria da perda de força em membros, tem que ser simétrico, pessoal. Se for assimétrico, você tem que pensar em etiologias alternativas. Sintomas sensitivos leves, os principais são parestesias, acometimento de nervos cranianos, principalmente facial, mas também o abducente, oculomotor. O paciente pode sim ter oftalmoparesia. Existe uma variante do Guillain-Barré, que nós comentaremos mais adiante, que gosta de fazer oftalmoparesia. E as bancas gostam de cobrar na prova delas. Disfunção autonômica, labilidade da pressão arterial, labilidade da frequência cardíaca, o paciente ora está bradicárdico, ora está taquicárdico. Lembrar dos exames complementares, pessoal. Esse aqui é clássico de concurso. Esse aqui pinta, rabisca, sublinhe e escreva no seu caderno. Dissociação proteína citológica no líquor. O que é isso? O paciente com Guillain-Barré vai ter pouca celeridade e muita proteína. Mas cuidado, isso pode estar ausente na primeira semana da doença e não exclui o diagnóstico. E o último item é achado clássico da eletroneuromiografia, que é o nosso grande exame também. A eletroneuro vai mostrar para a gente uma forma desmilizante ou axonal. E lembrar também que pode estar normal na primeira semana da doença, assim como o líquor. Resumindo, pessoal, quando você vai pensar em Guillain-Barré na sua prova, e não vai errar a questão, fraqueza simétrica bilateral de membros inferiores, que vai ascendendo, acompanhada de sintomas sensitivos, disfunção autonômica, paralisia facial, se presente, e exames complementares, lembra dos dois, líquor e eletromiografia, não esquecendo que eles podem estar normais na primeira semana de doença. E quando você vai pensar que, opa, isso aqui está muito estranho para Guillain-Barré, isso aqui não é Guillain-Barré, eu acho que é uma outra coisa. Quando tiver algum desses itens aqui, fraqueza assimétrica, o paciente começou com uma fraqueza só membro inferior esquerdo. Estranho, né? Guillain-Barré não costuma ser assim. 2, disfunção intestinal e urinária, por exemplo, uma retenção urinária, no início do quadro. Isso aqui, pessoal, cai demais em prova. Isso aqui significa o quê? Pois lê isso aqui, paciente com retenção urinária há um dia, tem que pensar em doença medular, medula espinhal, mielopatia, e não doença de raiz e nervos como Guillain-Barré. 3, nível sensitivo descrito no exame físico, mesma coisa, doença medular. O que é nível sensitivo, professor? Nível sensitivo, vou dar um exemplo, umbigo, cicatriz umbilical, T10. O paciente vai falar que tem uma hipoestesia, tem uma sensibilidade reduzida abaixo desse T10, abaixo dessa topografia. Isso é nível sensitivo. Abaixo da lesão, existe uma repercussão grave da sensibilidade. E o quarto é se no líquor houver mais de 50 células. Não é comum Guillain-Barré ter tantas células assim. Portanto, você tem que investigar outras causas inflamatórias, infecciosas e tudo mais.
questão da UEL cobrou justamente isso, pessoal, 2022. A síndrome de Guillain-Barré é uma neuropatia imunomediada e considerada a causa mais comum de tetraparesia flácida arreflexa aguda. Perfeito, esse é como enunciado. Para um paciente com suspeita de síndrome de Guillain-Barré, assinale a alternativa que apresenta corretamente os achados considerados de sinal de alerta, red flag, para considerar um diagnóstico alternativo. A. Comprometimento motor assimétrico. Sim, já nossa resposta, acabei de falar. Não é esperado que o paciente tenha uma perda de força só de uma perna, e depois progrida para o braço, por exemplo. O Guillain-Barré, por definição, é simétrico. B. Comprometimento de nervos cranianos. Cuidado, pessoal. O Guillain-Barré pode sim cursar com isso. Lembra paralisia facial, paralisia de abducente, oculomotor, pode cursar com uma oftalmoparesia. C. Comprometimento autonômico. Também está correto. Lembra que até 70% dos pacientes têm disfunção autonômica. D. Líquor com 20 células e potência elevadas. Isso aqui é um pouco maldosa. Poxa, 20 células realmente não é o mais comum no Guillain-Barré, mas oficialmente, por sinal de alarme, a gente considera acima de 50 células. Então, 20 células eventualmente pode ter. E, letra E, paralisia motora ascendente, sim, essa é a forma clássica da doença. Portanto, a única dessas alternativas que manifesta uma red flag, de fato, é a letra A. E agora eu queria falar com vocês sobre variantes da síndrome de Guillain-Barré, pessoal. Isso aqui é um extra, é um a mais que você, aluno Metcalf, vai receber e vai se diferenciar dos seus concorrentes a partir de agora. A primeira variante que eu preciso falar para vocês é a síndrome de Miller-Fisher. Guarde esse epônimo, guarde esse nome, porque é sim que cai em prova de vocês. Essa síndrome de Miller-Fisher, pessoal, ela ocorre em mais ou menos 5% dos casos de Guillain-Barré e ela tem uma tríade clássica, que é oftalmoparesia. O que é oftalmoparesia, pessoal? É a paresia dos músculos da motricidade ocular. Então o paciente tem dificuldade de olhar para o lado, para cima, para baixo. Além disso, na oftalmoparesia, o paciente tem uma arreflexia e tem uma ataxia sensitiva. O que é ataxia, pessoal? Ataxia sensitiva é uma ataxia que acontece por repercussão da sensibilidade profunda. O paciente perde aquela capacidade de caminhar, de identificar, quando encosta o pé no chão, de identificar isso aqui é o chão. Ele perde essa capacidade. O paciente começa a caminhar todo desengonçado, com uma base largada, tudo incoordenado. E essa variante aqui está relacionada ao anticorpos anti-GQ1B, pessoal. Esse aqui é um anticorpo específico para essa variante Miller-Fisher. E nós temos ainda algumas formas incompletas, como uma neuropatia apenas atáxica pura ou uma oftalmoplegia aguda, mas isso aqui é mais raro de acontecer. Para a prova tem que saber essas duas coisas aqui. Tríade clássica, oftalmoparesia, reflexia, ataxia e anticorpos anti-GQ1B. Isso aqui é um desenho mostrando como que é a forma da Miller-Fisher. Esse rosinha mostra que são sintomas sensitivos que predominam nessa variante. Assim que, consequentemente, o paciente terá ataxia sensitiva e mantendo a reflexia, que também é clássico do Guillain-Barré, e oftalmoparesia lá em cima. Beleza? Outra variante que vale a pena comentar, embora seja bem mais rara, mas eu já vi na minha prática clínica recentemente, no hospital aqui de São Paulo, é a forma faringocerebrobraquial. O que é isso, pessoal? É uma forma que o paciente com Guillain-Barré começa a ter sintomas de cima e depois para baixo. Predominam os sintomas de membros superiores e da região bulbar, região cervical. Isso é bem mais raro, mas pode cair aí na nossa prova, por exemplo, assim, o paciente com Guillain-Barré pode iniciar os seus sintomas de forma predominante nos membros superiores, de forma cervical, naquela variante faringocerebrobraquial. Isso está certo, pessoal. Não é o mais comum hoje de ser, mas pode ser cobrado como uma alternativa para vocês numa questão de prova. E outra variante que eu preciso falar para vocês é a encefalite Bickerstaff, que é muito parecida com a síndrome Miller-Fisher, mas aqui nós temos dois sinais aí importantes. Lembra que a oftalmoparesia, a reflexia, a ataxia é exatamente igual ao Miller-Fisher, mas nós temos aqui rebaixamento de consciência, porque pega tronco cerebral, e sinais piramidais, também consequentemente ao acometimento do tronco cerebral. Aqui o paciente pode ter hiperreflexia, não é que ele vai ter, mas pode ter por conta desse acometimento de tronco cerebral. Quando vocês olharem isso na prova de vocês vão pensar em Bickerstaff quando o paciente tiver uma ataxia, uma oftalmoparesia e eventualmente aparecer rebaixamento de consciência. Isso aí, num contexto aí sugestivo de Guillain-Barré, por exemplo, após uma infecção gastrointestinal, 2, 3 semanas depois, o paciente evolui com esses sintomas aqui, você pensa de encefalite Bickerstaff como hipótese diagnóstica. E agora, como cai isso em prova para vocês, pessoal? Será que cai mesmo? Olha essa questão do César Rio de Janeiro. O César era uma banca que gostava muito de Guillain-Barré. Mulher de 25 anos de idade, tem história de fraqueza de membros inferiores associada com parestesias há alguns dias, após uma infecção intestinal. Opa, olha só, tem sintoma neurológico após infecção intestinal. Já começa a pensar em Guillain-Barré. A alteração do líquor levantou a suspeita clínica de síndrome de Miller-Fisher. Opa, olha só,
O autor já lhe deu qual que é a hipótese diagnóstica, Miller-Fisher. O que é Miller-Fisher, pessoal? É a variante que mais cai na prova de vocês de Guillain-Barré. Aquela tríade, oftalmoparesia, ataxia e arreflexia. E justamente é isso que o autor quer saber. A tríade diagnóstica dessa síndrome e o anticorpo presente, na grande maioria dos casos, respectivamente são a ataxia, oftalmoplegia e arreflexia e anticorpo GQ1B. Perfeito, pessoal. É esse carinha aqui, esse anticorpo que causa o Miller-Fisher. B, ataxia, oftalmoplegia, reflexia e anticorpo acupina 4. Não, pessoal, lembra? Anticorpo anti-acupina 4 é da neuromielite óptica, doença desminimizante do sistema central, uma prima distante da esclerose múltipla. Nada a ver com Guillain-Barré, nada a ver com o sistema nervoso periférico. Então a gente já consegue cortar de cara a letra B e a letra D, porque também mostra anticorpo acupina 4. E a C, paralisia espástica, oftalmoplegia, reflexia, não, pessoal. Paralisia espástica não, paralisia flácida. Paralisia espástica é aquela que tem uma hipertonia, tem rigidez, típica de lesão do primeiro neurônio motor. E aquelas formas de lesão do segundo neurônio motor, do sistema nervoso periférico. Então, a letra C está incorreta. Resposta adequada, letra A. Essa questão da USP foi excepcional, pessoal. Questão super difícil. Vamos ler junto para que vocês entendam como que foi feito ela. Olha só. Homem, 32 anos, há 5 dias com tontura, desequilíbrio, dificuldade pandemular e diplopia. Inicialmente flutuante, que se tornou fixa. Uma questão bastante maldosa também. Há 3 dias, apresenta formigamento nas mãos e pior importante da marcha. Então, opa, olha só. Diplopia, talvez alguns de vocês tenham pensado em miastenia graves. Mas lembra comigo, miastenia graves não dá sintoma sensitivo. E esse paciente tem sintoma sensitivo, formigamento nas mãos e pior importante da marcha. Então já esquece miastenia graves. Nega comorbidades e refere episódio de diarreia por 3 dias, há aproximadamente 20 dias, pessoal. Esse aqui foi o grande pulo do gato para você acertar a questão. Exame clínico consciente orientado, fala em linguagens preservadas, força muscular normal globalmente, reflexos tendinosos profundos abolidos. Então, arreflexia, reflexo cutâneo plantar em flexão. O que é isso? É quando a gente testa se tem sinal de Babinski, pessoal. Reflexo cutâneo plantar em flexão está normal. Estaria alterado se fosse em extensão, que aí seria sinal de Babinski. E que, por sua vez, denotaria a lesão do primeiro neurônio motor. Então, isso aqui está normal. E reflexos cutâneos abdominais presentes e simétricos. Sensibilidade superficial sem alterações e hipoparestesia distal nos 4 membros, ataxia axial e apendicular presente, com pior ao fechar os olhos. Pessoal, para um pouquinho. Isso aqui quer dizer o quê? Tem uma redução na sensibilidade profunda desse paciente, na própria percepção desse paciente, os 4 membros. Então, esse paciente tem sintoma sensitivo objetivo. Impossibilidade de ficar em pé, mesmo com olhos abertos. Oftalmoparesia completa, com sempitose bilateral e reflexos pilares normais. A grande maldade foi colocar isso aqui, sempitose bilateral, pessoal. Pode acontecer em Miller-Fisher, por exemplo? Pode. Não é mais comum, mas pode acontecer. Então, esse paciente tem um quadro de diarreia, 20 dias antes dos sintomas neurológicos, começa com uma ataxia sensitiva, oftalmoparesia e reflexos profundos. Isso aqui é o que, pessoal? Miller-Fisher. A alteração mais provável de ser encontrada nos exames é, então, olha só, o autor não quer saber qual que é o diagnóstico. Isso já pressupõe que você sabe qual é o diagnóstico, e agora ele pergunta qual que é a alteração esperada nos exames para essa doença desse paciente. Por essa questão é complexa. A. Hiperproteinorraquia com celaridade normal no exame do líquor. Perfeito. Essa dissociação proteína histológica, muita proteína e baixa celaridade. Isso aqui é tipo de Guillain-Barré e de Miller-Fisher também. B. Resposta eletrodecremental à estimulação repetitiva em baixa frequência em eletromiografia, pessoal. Não. O que isso quer dizer, letra B? Quer dizer, esse é o padrão clássico da miastenia gravis, da junção neuromuscular, e não do Guillain-Barré do Miller-Fisher. C. Hipersinal na sequência T2 e flare em cordões posterior lateral na ressonância magnética de coluna cervical e torácica. Cuidado, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o paciente, nessa situação letra C, poderia ter uma deficiência de B12, por exemplo, que aí também cursa com ataxia sensitiva. Mas concorda comigo que não tem como justificar oftalmoparesia com uma achada de B12, deficiência de B12, porque realmente a tomografia medular não tem como topografar, não tem como justificar a alteração na motricidade ocular que vem do tronco cerebral. A letra C corta fora. E D, elevação do CPK acima de 10 vezes o valor de normalidade. Não, a elevação do CPK, nesse valor, fala a favor de miopatia. E não tem miopatia que justifique todos os sintomas desse paciente. Lembra que miopatia, o que predomina é sintoma motor e não sensitivo. É muito improvável ter sintoma sensitivo em miopatia. Portanto, resposta correta na letra A, pessoal. Questão realmente difícil, mas muito bem feita da USP. Questão da Casa de São Paulo, 2019.
Um paciente de 54 anos de idade, procedente da Bahia, refere racha maculopapular, febre, artralgia, conjuntivite não purulenta, petequias e hematospermia há 7 dias. Então vejo que parece o quê? Parece um quadro viral, talvez uma arbovirose. Está lúcido, orientado, com PA de 11/7, frequência cardíaca 98, saturação de 94% e temperatura 38,1. Opa, o paciente está febril. Foram realizados exames laboratoriais em conjunto com sorologias e pesquisa de vírus, Zika, chikungunya e dengue. E após a avaliação clínica laboratorial, orientou-se alta hospitalar e retorno caso houvesse sinais de alarme. Beleza. Comunicado posteriormente o resultado dos exames, que o PCR para a Zika veio positivo. Opa, Zika, pessoal, lembra o quê? Guillain-Barré. Foram instituídas medidas preventivas pelo serviço local. Após 2 dias, o paciente teve uma acentuada fraqueza em membros inferiores, simétrica, de caráter progressiva, em conjunto com arreflexia em disfunção autonômica, pessoal. Pronto, isso aqui é Guillain-Barré. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a concentração de proteínas está elevada no líquor, principalmente após os primeiros 7 dias de sintomas neurológicos. Perfeito, pessoal. Associação proteína histológica, que vai estar presente na grande maioria dos casos, mas após 7 dias. Primeira semana pode estar normal. B. A maioria dos pacientes evolui para insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica? Felizmente não, pessoal, está errado. Em torno aí no máximo uns 20% dos casos que evolui para insuficiência respiratória. C. A variante Miller-Fisher é caracterizada por oftalmoplegia, sim, hiperreflexia, pessoal, e ataxia. Cuidado, é hiporreflexia, não hiperreflexia. Letra C está errada. D. Um curso bifásico da doença esperado, com melhores sintomas neurológicos em até 8 semanas? Não, pessoal. Um curso monofásico, o que é isso? Acontece uma vez só e acabou. O Guillain-Barré não tem de novo. Se você ler no livro, Harrison, Cécio, até tem, vamos dizer, 5% dos casos. Pode acontecer de novo? Pode. Mas é exceção, não é regra. A regra é o paciente não ter uma nova recidiva da doença. E a pulsoterapia com metronidazolona é considerada como tratamento de primeira linha. Esquece, pessoal. Eu falei isso mais adiante, mas esquece que corticoide está proscrito para Guillain-Barré, porque além de não melhorar a doença, existem alguns estudos que mostram que piora o desfecho desses pacientes. Portanto, a resposta correta, nossa letra A. Existe a associação proteína histológica, principalmente após a primeira semana de sintomas neurológicos. Vamos puxar um gancho agora para tratamento do Guillain-Barré, pessoal. Qual é a forma de tratar essa doença? 2 opções, basicamente, imunoglobulina ou plasmaférese. Não existe uma terceira opção, pessoal. Corticoides sem evidente benefício e piora do prognóstico dos pacientes. E parece algo bobo, mas isso aqui cai demais, pessoal. Cai todo ano. Você não pode errar tipo de questão. Corticoide está proscrito para Guillain-Barré. Imunoglobulina, você faz essa dose 0,4 gramas por quilo por 5 dias, iniciar no máximo até 2 semanas, e a plasmaférese iniciar em até 4 semanas. Nas gestantes e crianças, nós temos uma preferência por imunoglobulina, que é um pouco menos invasivo e mais seguro do que a plasmaférese, mas pode fazer plasma mesmo assim. Questão da UFRJ, recente também. Na síndrome de Guillain-Barré, é importante iniciar o tratamento precocemente, a fim de se reduzir a necessidade de ventilação mecânica e aumentar as chances de recuperação total no longo prazo. Perfeito. Posso afirmar, nesse contexto, que a proposta terapêutica melhor indicada é corticoide, corta fora, nem vamos ler o resto. Imunoglobulina venosa ou corticoide, corta fora. C, corticoide, corta fora. D, imunoglobulina venosa em dose alta ou plasmaférese. Perfeito, pessoal. Letra D de dado a nossa resposta. Questãozinha, ó, você não pode errar na hora da prova. Questãozinha dada na banca para você. E agora, pessoal, chegar ao ponto crítico da aula. Quando nós devemos optar pela IOT nesses pacientes? Quando que os pacientes vão precisar de intubação traqueal? Algumas casuísticas mostram que em torno de 10 a 30% vão acabar evoluindo com desfecho desfavorável. Essa tabelinha aqui resume as indicações clássicas de intubação traqueal para o paciente com Guillain-Barré. Não precisa ter todas essas, mas tendo uma delas já dá pista que você vai precisar intubar esse paciente cedo ou tarde. Então, pessoal, isso aqui tem que cair cada vez mais nas provas e são justamente as questões mais difíceis de Guillain-Barré. Aquela questão de reconhecer o diagnóstico, sinais e sintomas é algo que as bancas às vezes acham meio banal. Então, agora, para complicar vocês, eles têm cobrado isso aqui. Critérios de intubação para Guillain-Barré. Guarde com carinho esse slide, essa tabela, anota o caderno de vocês e não esquece para a prova. Dispneia ao falar ou repouso, primeiro item. Impossibilidade de contar até 15 sem dispneia. Isso aqui parece algo curioso, mas já caiu em prova, já caiu enunciado dessa forma. Frequência respiratória acima de 30, saturação menor que 92%, capacidade vital forçada menor que 20 metros por quilo ou redução maior que 30% em comparação à medida prévia, força respiratória negativa menor que menos 30,
pressão massa respiratória menor que 40, existe uma regrinha, um mnemônico que fala 20, 30, 40, que é a regra para você indicar a intubação no paciente Guillain-Barré. Então, CVF menor que 20, força respiratória negativa menor que menos 30 e pressão massa respiratória menor que 40, 20, 30, 40. E na gasometria o que a gente percebe? Uma pressão de CO2 maior que 48, já é indicativo de intubação, ou um PO2 menor que 56. Esse último item aqui é o que mais cai na prova de vocês, pessoal. Lembra que saturação é um item que demora para estar alterado. Quando está alterado, é que realmente a coisa já está muito avançada. Agora, esse aqui são um pouco mais precoces e sensíveis do que a saturação. E como que cai na prova de vocês, pessoal? Questão do Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, 22. Mulher jovem, 32 anos, está em avaliação no PS por perda de força em membros inferiores há 4 dias. Pior, há um dia por não conseguir levantar os braços. Nega a dispneia. Nega comorbidades. Exame físico, força grau 1 em membros inferiores e grau 2 em membros superiores. Então, de fato, parece uma progressão de baixo para cima dessa fraqueza dela. E, além disso, ela tem uma hiperreflexia global. Mais um item corroborando o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Gasometria arterial com pH 7,84, PO2 59 e PCO2 48, pessoal. Opa, 48. Tá ali, ó, na boca para ser entubado esse paciente. Bicarbonalato 26 e análise do líquido mostrou pra gente o quê? 2 células e proteínas 48 mg/dl, ou seja, associação proteína histológica. Qual alternativa contempla o melhor manejo do ponto de vista ventilatório para essa paciente? A. Ventilação mecânica não invasiva, pessoal? Não. Essa paciente que já tem critério para intubação traqueal, pessoal. PCO2 48, com esse PO2 baixo também. Essa paciente, mesmo que não tenha relatado uma dispneia de forma subjetiva, mas ela já tem parâmetros ventilatórios que justifiquem a intubação traqueal para ela. Então, nenhuma das outras alternativas, como essa ventilação mecânica não invasiva, O2 em catéter, O2 em máscara, O2 em cânula nasal de alto fluxo, é o correto. Correto para essa paciente, de fato, letra B de bola, intubação traqueal com ventilação mecânica. A UERJ 2022 cobrou a seguinte questão. Homem, 45 anos de idade, sem comorbidades conhecidas, chega à emergência com quadro de fraqueza muscular ascendente e progressiva associada à disfagia e disfonia, em evolução há 4 dias. O exame neurológico evidencia paraplegia flácida reflexa de membros inferiores, Guillain-Barré. A gaso arterial foi coletada e representou os seguintes resultados: pH 7,26, PO2 de 84, PCO2 de 51, pessoal, e BIC de 26,2. Ou seja, esse paciente aqui também já tem critério gasométrico para ser entubado. Considerando o manejo do distúrbio gasométrico e o tratamento da doença de base, a melhor conduta para cada situação, respectivamente, é a ventilação não invasiva e pulso, corta fora as duas, pessoal, nada a ver uma coisa com a outra. Pulso já é proscrito para Guillain-Barré, e nesse paciente nós temos que fazer a ventilação invasiva, intubação orotraqueal. B. Intubação orotraqueal e imunoglobulina intravenosa, sim, essa é a nossa resposta à questão. C. Física respiratória e observação, não, pessoal, esse paciente está em franca insuficiência respiratória, os nossos dados gasométricos já mostram isso, já tem um PCO2 de 51. E D. Traqueostomia plasmaféresis, não, pessoal, a tráqueo é uma medida posterior, primeiro você faz a intubação e depois a traqueostomia, se necessário. Portanto, a resposta correta, nossa letra B de bola. Certo? Então, pessoal, agora vocês estão craque de Guillain-Barré, vamos conversar um pouquinho sobre diagnósticos diferenciais, que é o que as bancas têm cobrado mais recentemente. Primeiro diagnóstico diferencial, grande diagnóstico diferencial, na verdade, mielopatias, doenças da medula espinhal, pessoal. Lembra comigo, toda doença da medula espinhal, seja tumor, seja neuromielite óptica, seja doença vascular, são doenças do primeiro neuromotor. O paciente vai ter o quê, por exemplo, de clínica? Vai ter reflexos hiperativos exaltados, pode ter Babinski positivo, ele vai ter uma nível sensitivo, como falei para vocês, T10, aqui no cicatriz umbilical, T4, vai ter disfunção esfincteriana precoce, retenção urinária. Tudo isso aqui, pessoal, esses 3 principais aqui vão estar presentes na sua prova. E quando você lê isso aqui, você tem que pensar na hora em mielopatia. Guillain-Barré não faz reflexo hiperativo, não tem nível sensitivo e também não faz disfunção esfincteriana precoce. E além disso, lembrar que a evolução das mielopatias são muito mais rápidas do que a do Guillain-Barré. Evolução de poucas horas, no máximo poucos dias de pico da doença. Quando falamos de causas de mielopatias, nós temos causas inflamatórias, imunizantes, como a neuromielite óptica, causas vasculares, causas infecciosas, neoplásicas e diversas outras. E quando vocês lerem mielopatias, qual que é o primeiro exame de escolha para avaliar se realmente o paciente tem uma mielopatia? É a ressonância magnética, pessoal. Olha só essa ressonância, mostra para a gente o seguinte. Olha esse extenso hipersinal, esse branco aqui na medula espinhal desse paciente, na medula espinhal dele cervical e torácica inicial.
mostrando o quê? Provavelmente processo inflamatório. Isso aqui cursa com uma perda de força nos membros inferiores, cursa com retenção urinária e tudo mais. Então, qual que é o primeiro exame, o principal exame para você pedir para suspeita de mielopatia? É ressonância magnética. Não é tomografia e não é raio-x de coluna. É ressonância magnética. E como que isso vai cair na prova de vocês, pessoal? Vai cair dessa forma, como a USP cobrou recentemente. Paciente de 2 anos, sexo feminino, refere a 10 dias formigamento nas pernas que ascenderam, chegando ao nível do umbigo. A 5 dias, dificuldade para nebular, fraqueza nos inferiores. E a 1 dia, piora com quedas. Olha só, no começo até pode ser Guillain-Barré, concordam? Uma história um pouco mais arrastada. Associadamente, passou a ter dificuldade urinar. Opa, agora começa os red flags. Uma dificuldade urinar, uma retenção urinária. No PS foi considerado bexigoma, tendo sido necessária a sondagem vesical de alívio. E isso aqui não é esperado do Guillain-Barré tão rápido, pessoal. Ao exame clínico, observa-se paraparesia crural, com sinal de Babinski, reflexos exaltados nos membros inferiores e presença de nível sensitivo denso na altura do umbigo, T10. Pessoal, isso aqui é mielopatia. Tá aqui a lesão, tá na medula, não tá nas raízes e nervos. O que o autor quer saber? Qual é o diagnóstico provável e qual exame complementar deve ser solicitado na emergência? Letra A. Neuroexossomose e ressonância magnética no lombosacro, pessoal? Não. Por quê? Neuroexossomose pode sim causar uma mielite, uma mielopatia, mas é mais frequente que seja na coluna torácica baixa e no cone medular, na verdade, mais frequente, que a gente percebe que não topografa o cone medular com nível T10 como essa paciente tem. Então, do ponto de vista de localização, não bate o cone medular com os sinais e sintomas dessa paciente. B. Degeneração combinada subaguda de medula, meninólise funicular e glossário sérica de B12. Para quem não conhece, a degeneração combinada subaguda, medula, esse nome grande, significa deficiência de B12, pessoal, a principal causa. Só que a deficiência de B12, o sintoma mais comum dela é sintoma de sensitivo, ocorre acometimento das colunas posteriores da medula espinhal. O paciente vai cursar com uma ataxia sensitiva. Depois ele pode evoluir para uma espasticidade e uma paraparesia, em estágios mais posteriores. Então, nesse caso, não bate, porque essa paciente, que chama a atenção dela, realmente é algo mais de esfíncter e de força, algo que a gente não espera numa fase inicial da falta de B12. C. Guillain-Barré, olha só como a banca não confundir vocês. Guillain-Barré, exame do líquor, não. Guillain-Barré não cursa com Babinski, não cursa com reflexos exaltados e nem nível sensitivo. E D. Mielite transversa, sim, ressonância magnética torácica. Perfeito, pessoal. Mielite transversa é um termo que nós fizemos principalmente quando nós confiamos de etiologia inflamatória para a mielopatia desse paciente. Nesse caso, é a melhor alternativa que nós temos. Mielite transversa pode sim ser uma etiologia por causa dessa paciente, e o exame de escolha para avaliarmos realmente se tem uma mielite, se tem uma mielopatia, é a nossa ressonância magnética de coluna torácica. Combinado? Outro diagnóstico que vale a pena comentar, esse é um pouco mais raro, mas por coincidência tive um caso recentemente no hospital aqui em São Paulo também, hospital particular, que é a porfiria intermitente aguda, pessoal. A PIA, ela pode sim imitar o Guillain-Barré. Ela é caracterizada por tetraparesia flácida, aguda, subaguda. Então, em termos de cronologia, ela é muito semelhante ao Guillain-Barré, mas o que diferencia ela do Guillain-Barré são esses dois índices aqui, pessoal. Sintomas psiquiátricos e dor abdominal. Turma, como é que acontece isso? O paciente com porfiria, ele começa a ter alguns meses antes, algumas semanas antes, um quadro de depressão, às vezes psicose, que lembra algum distúrbio psiquiátrico primário, mas também tem história de dor abdominal. Às vezes o paciente já fez até uma cirurgia branca, uma laparotomia branca, e não encontraram nada. E isso, juntando os dois fatores, dor abdominal com sintomas psiquiátricos, tem que pensar em porfiria intermitente aguda, principalmente quando se associa com o quadro neurológico. E como é que você vai acertar essa sua questão de prova? Como você vai identificar na sua questão da prova que é uma porfiria? Porque muito bem estará relatado que o paciente tem episódios de fraqueza prévios ou desencadeados por alguma medicação. A porfiria, pessoal, tem uma lista extensa de medicação que não pode ser utilizada, parecida com a miastenia graves. E olha como isso já cai na prova de vocês. Questão da USP de São Paulo. Mulher de 20 anos de idade está internada no hospital terciário por paralisia flácida ascendente. Guillain-Barré, cuidado. Iniciada há 3 semanas e progredindo ao longo de 7 dias. Não há acometimento de nervos cranianos, antecedente de doença infecciosa ou febre. Ou seja, pessoal, outra alternativa para você é o seguinte: não tem história de diarreia, não tem história de infecção respiratória. Então, cuidado, isso aqui não é Guillain-Barré, não parece ser. Não consegue deambular, mas não há acometimento respiratório, o que é estranho. Guillain-Barré, quando chega nesse nível, o paciente vai evoluir para ciência respiratória. Há 15 dias, desenvolveu um abdômen agudo que resultou em laparotomia branca. Opa, olha a grande dica que o autor lhe deu. Paciente que foi para a mesa cirúrgica, abriram a barriga e nada, não acharam nada.
Isso aqui, pessoal, dor abdominal com coxa neurológico, tem que pensar em porfiria. Durante o pós-operatório, prestou uma crise convulsiva. Opa, manifestação neurológica. Tem antecedente pessoal de surto psicótico ocorrido há 1 ano, manifestação neuropsiquiátrica. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual é o próximo passo? A. Prescrever pulsoterapia com metilpred, pessoal? Não. Metilpred não tem nenhum benefício para porfiria. B. Solicitar PCR para herpes no líquor, pessoal? Não, isso aqui não é cefalite herpética. Lembra? Cefalite herpética, o paciente tem febre, cefaleia, tem uma crise epilética e um início mais agudo, 2, 3 dias de evolução, tem sintomas neuropsiquiátricos agudos e não há 1 ano, como essa paciente que tem. Então, do ponto de vista cronológico, infeccioso, não fecha para essa paciente. C. Solicitar porfirinologênio urinário, sim, essa é a nossa resposta. Esse é um dos grandes passos para diagnosticar a porfiria. E D, prescrever imunoglobulina, EV ou plasmaféreas. Essa aqui foi a grande maldade da questão, porque é o tratamento de escolha para Guillain-Barré, mas não para porfiria intermitente aguda. Essa questão do IANSP também caiu em 2021, fala o seguinte pra gente: uma mulher de 30 anos de idade, com fraqueza progressiva nos membros inferiores há 2 dias, teve diarreia na semana anterior. Pessoal, sempre que vocês lerem na prova de vocês, fraqueza com diarreia anterior, isso aqui é Guillain-Barré, até que se fala o contrário. Ao exame neurológico, ela tem uma paresia de membros inferiores, uma força muscular grau 3, com reflexos diminuídos. Reflexos diminuídos com paraparesia, pessoal, é Guillain-Barré e não tem conversa. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o diagnóstico mais provável é o do quê? Letra D, Guillain-Barré. Mas vamos ver o resto. Olha que interessante, a questão do IANSP colocou porfiria aguda como diagnóstico diferencial. Então, por isso que essa questão é interessante. Mas não fecha por quê? O paciente não tem história de dor abdominal recorrente, com sintomas psiquiátricos. Então, não bate com a história do Guillain-Barré. B, esclerose múltipla, pessoal. A esclerose múltipla é a principal doença desmobilizante do nosso sistema nervoso central. Lembra, qual que é o paciente de esclerose múltipla? Aquele paciente que tem neurite óptica, tem mielite, e é manifestado por surtos da doença. Não bate nessa situação também. C, miastenia gravis, pessoal. Miastenia gravis é a principal doença imunológica da junção neuromuscular, caracterizada por pitose, por fraqueza muscular simétrica dos 4 membros, período proximal, e é relacionada com fatigabilidade. Quanto mais passa o tempo ao longo do dia, piora os sintomas desse paciente. Não tem uma evolução aguda como o Guillain-Barré, que é a nossa resposta à questão, letra D. E por fim, por que é mielite transversa? Porque a mielite transversa cursa com uma evolução mais rápida, tem nível sensitivo, tem uma paraparesia com padrão de espasticidade, de hipertonia, lesão de primeiro neuromotor, e também costuma cursar com retenção urinária muito rápido, coisa que nessa questão do IANSP não foi descrito nada nesse sentido. Portanto, a resposta correta é a letra D de dado. Pessoal, era isso na aula de Guillain-Barré. Quero que vocês façam bastante questões, porque esse é um tema certo para sua prova, e fico à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Um abraço e até a próxima.